Hoje nós vamos falar sobre a aula de número 5 de Bibliologia, continuar. Nós vamos entrar no capítulo 3 de Bibliologia. Está muito especial. Cada aula que eu tenho preparado, que eu vou estudando, a gente vai se enchendo de Deus, das coisas de Deus, e é tão maravilhoso isso, sabe? É tão grandioso que Deus tem, que Deus faz. Eu quero compartilhar aqui a tela com vocês. Amém? Será que agora acho que já está compartilhando? Está compartilhando aí com vocês? Tá sim, irmã. Ah, tá. Obrigada. Deus abençoe. Então, hoje nós vamos continuar falando sobre a bibliologia. E nós vamos falar hoje sobre a inspiração da Bíblia. Como a Bíblia foi escrita, quais são as suas definições? É coisa gloriosa. A Bíblia, ela é uma operação divina que influenciou os escritores bíblicos, capacitando e que receberem as mensagens divinas, mensagem de Deus. E o que os moveu a transcrever a Bíblia com exatidão, impedindo-as de cometerem erros e omissões, de modo que ela recebeu autoridade divina e autoridade infalível, garantindo a exata transferência da verdade de Deus, da verdade revelada de Deus, para uma linguagem humana e uma linguagem inteligente. Aqui eu deixei alguns versículos para vocês entenderem sobre a inspiração da Bíblia. E logo mais eu vou pedir para você abrir sua Bíblia comigo. Amém? E você vai aprender, tem que ler a Bíblia, tem que abrir a Bíblia, tem que usar a Bíblia. A Bíblia, ela é poderosa, ela é maravilhosa. A Bíblia, ela é a nossa bússola, é a linguagem dos dias atuais. Eu falo, meu Deus, acontecem tantas coisas. Mas quando nós vamos analisar tudo o que está escrito aqui, parece que é a realidade do nosso dia a dia, é a realidade do hoje, né? Então, a inspiração da Bíblia. Que é inspiração? Inspiração, se a gente for procurar no dicionário, é o ato de inspirar. Às vezes a gente usa uma inspiração humana, a inspiração de uma pessoa importante. Eu me inspiro em algumas pessoas. Tem alguns pregadores, alguns pastores, algumas missionárias que eu me inspiro, que é a minha inspiração. E a Bíblia, ela foi inspirada pelo próprio Deus. A palavra inspiração, ela é derivada de duas palavras latinas, in e expiro, que significam inspirar. Nós encontramos essa palavra em Jó, capítulo 32, verso 8. Vamos ler? Jó, capítulo 32, verso 8. Vamos ver qual é a inspiração. Jó, capítulo 32, verso 8, vai dizer assim: na verdade, há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso aos sábios. É forte, eu preciso marcar isso aqui. Olha que coisa mais linda. Você tem uma inspiração de Deus na tua vida. Na verdade, há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso o faz sábios. Os grandes não são sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Mas o que está escrito aqui é que, na verdade, há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábio. Então, o Todo-Poderoso,
Ele tem o poder de fazer o homem sábio. A palavra significa uma influência de fora, produzindo ações que estão além das forças naturais. É Deus respirando, é Deus te inspirando. Portanto, a palavra é espírito de vida. João, capítulo 6, vamos lá ler João, capítulo 6, verso 63. Vamos ver. João, capítulo 6, verso 63, que vai dizer assim, olha: o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disser são espírito de vida. Então, Deus está dizendo para mim e para você hoje que a palavra que ele diz para mim e para você são espírito de vida. Vida em abundância, vida que traz renovo, vida, a vida de Deus. Recebe aí sobre a tua vida hoje a vida de Deus, o espírito de vida. Amém? Glória a Jesus. Será que tem mais alguém que entrou aí? Acho que não, né? Acho que não tem. Para nós, inspiração divina é influência sobrenatural. Imagina, a influência sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, o Espírito Santo que vinha como um sopro. E esse Espírito Santo, ele sopra hoje na tua vida. Ele soprava sobre os escritores da Bíblia, capacitando cada escritor a receber e a transmitir a mensagem do céu, a mensagem da palavra de Deus, sem nenhum erro, sem nenhuma margem de erro. Então, quando essa Bíblia foi escrita, não teve margem de erro, não teve alguma coisa que pudesse trazer algum tipo de dúvida. Não, de jeito nenhum. A inspiração da Bíblia, todo estudioso da Bíblia sabe que ela reivindica para si a inspiração de Deus. Você concorda comigo? Que a Bíblia ela é a inspiração do Altíssimo, a inspiração de Deus, porque nas suas páginas nós temos repetidas vezes a expressão. Olha que forte isso. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz Deus. Como um selo de autenticidade divina. Assim diz o Senhor. Esta frase ocorre mais de 2.600 vezes ao longo dos seus 66 livros. Sendo 39 livros, como nós já estudamos, no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Além de outras expressões importantes similares. Não há nenhuma sombra de dúvida, não há nenhuma dúvida que foi o Espírito Santo de Deus quem falou através dos escritores da Bíblia, conforme está escrito em Ezequiel capítulo 11, verso 5. Vamos ler o que diz Ezequiel, capítulo 11, verso 5. Ezequiel capítulo 11, verso 5. Vamos lá. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sabem o Espírito, eu as conheço. Amém? Coisa linda. Se você quiser marcar aí na sua Bíblia, a minha Bíblia é toda marcada. Tem gente que acha feio marcar a Bíblia, mas eu marco.
Eu marco toda a minha Bíblia, olha. Vendo lá? Eu marco, eu gosto muito de marcar. E esse termo inspiração se estende a toda a Escritura. E nós podemos dividir esse assunto em classes: revelação e fatos conhecidos. Amém? Glória a Deus. A inspiração da Bíblia por revelação. O que se entende por revelação? Não é aquela revelação que a pessoa vai lá entregar para alguém. Aqui nós estamos falando da revelação da palavra de Deus. E, gente, é tão maravilhosa a Bíblia, né? Que a gente, quando vai ministrar a palavra, eu sou pequenininha, eu falo que eu aprendo todos os dias. A gente vai preparar uma mensagem da palavra de Deus. E ali a gente prepara a mensagem, pesquisa sobre a mensagem, estuda aquela palavra e chega na hora de pregar, tudo aquilo que nós anotamos, que nós estudamos, pouquíssimas coisas você fala. Você vai falar da revelação que vem do alto. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai usar aquele texto, mas ele usa a nossa vida e a nossa boca para falar aquilo que ele quer falar para as pessoas. E eu quero falar dessa revelação aqui da Bíblia, a revelação que os profetas tiveram para transmitir a palavra de Deus. Revelação se entende a obra de Deus pela qual ele transmite fatos e verdades desconhecidos. Os primeiros capítulos de Gênesis são exemplos da história dada por revelação. Vocês estão comigo aí, gente? Fala aí se estão comigo, vai. Fala aí se vocês estão comigo, pessoal. Escreve aí. Ô, glória. Revelação genuína, exatamente. Glória a Deus. E a igreja? Não se dá para precisar quando da Bíblia chegou a nós por revelação de Deus. Não dá para a gente ter uma noção exata. Mas o que a gente pode afirmar é que a Bíblia ela foi escrita pelos profetas, por homem de Deus, dos relatos, e na íntegra nós temos esses relatos, porque a Bíblia, ela não pode ser acrescentada e nem tirada nada dela. E nós vamos ver isso. Por profecia, entendemos que a mesma é a mensagem de Deus através de um profeta. Um profeta, por sua vez, ele era uma pessoa que ele recebia a mensagem do céu e ele transmitia ao povo. Então, logo esse profeta, ele tinha uma inspiração vinda direta do próprio Deus. Coisa linda, gente. Vamos lá. Profeta Samuel, profeta Elias. Vamos falar dos profetas maiores, vai? Vamos lá. Isaías, Jeremias, Ezequiel. Aí vem os profetas menores, Oséias, Abacuque. E todos eles receberam inspiração do trono. Aqui fala que os profetas eles recebiam de Deus e transmitia ao povo a profecia. E eles escreviam, nós estudamos em aulas anteriores como foi escrito, em papiros, que eram rolos, em pedras. A Bíblia ela foi escrita de várias formas, até que ela chegou neste papel aqui, de seda, ó, nós estudamos que vieram formas dela ser escrita e de ser transpassada para esses papéis. Aqui fala que os profetas eles tinham uma inspiração vinda direta do próprio Deus. Sua palavra quanto à profecia era infalível.
e objetivava instruir o povo de Deus quanto à vontade de Deus. Imagina, tem uma coisa que o profeta Samuel, quando Deus chama Samuel, Samuel, ele está dormindo, Deus fala, não, Samuel, Samuel, ele acorda e fala, fala, fala porque o teu servo ouve. E Samuel, ele ouviu tanto assim a voz de Deus de uma maneira tão grandiosa. Imagina, que profeta era aquele? Profeta que Deus manda ir lá na casa de Jessé, escolher um rei para Israel. E lá passam todos os filhos de Jessé, e nenhum daqueles estavam aptos para assumir o reino. E Deus vem falando com Samuel, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Até que Samuel pergunta assim para Jessé, tem mais alguém, Jessé? Aí Jessé fala, tem um lá. Ele nem dava importância tanto para Davi, mas Deus dava. Tem um lá, franzininho, que cuida de ovelha. Só que Davi estava sendo treinado, treinado lá no pasto, cuidando de ovelhas. Lá ele matou urso, lá ele matou leão. E Deus está te treinando, Deus está me treinando, Deus está nos treinando para uma grande obra. E eu falo para você, Deus tem uma cadeira linda de graça de graça, cheio da graça dele para te colocar, para te posicionar. Deus vai tirar você da circunstância que você vive hoje para colocar você numa cadeira abençoada. E você vai viver, nós vamos viver o melhor de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Deu uma travada aqui. Quando nós estudamos a palavra de Deus com oração, com temor, nós recebemos iluminação espiritual do texto. Irmãos, eu acho tão lindo, porque você lê um versículo da palavra e Deus, ele te dá o entendimento daquela palavra. Ao passo, por exemplo, a Eliane lê uma palavra, Deus dá uma revelação. A Larissa lê a palavra, Deus dá uma revelação. Eu leio a palavra, Deus dá uma revelação. Por quê? Quando a gente lê a palavra e pede de Deus, Deus me deu discernimento da tua palavra, ele vai dar interpretação da palavra para nós. E Deus, quando nós lemos com temor e coração, nós recebemos uma iluminação espiritual do texto a qual nós estamos lendo. Isto não tem a ver com inspiração, tem a ver com iluminação. A inspiração foi dada aos profetas para escrever a Bíblia para nós. E nós, através dessa inspiração, recebemos uma iluminação do céu, um espiritual e um discernimento da palavra de Deus, que cada crente pode ter o Espírito Santo. E através do Espírito Santo, nós recebemos a revelação. A Bíblia, ela tem uma autoria dual, ou seja, né, de dois indivíduos. Com este termo, nós indicamos dois fatos: a autoria divina, que é a autoria de Deus, e a autoria humana. Vejamos, portanto, deixa eu tomar aqui uma aguinha que agora ela secou. Vejamos, portanto, do lado divino, as escrituras são a palavra de Deus no sentido de que elas se originam de Deus, vêm de Deus, e são as expressões da mente do Eterno, da mente do Pai para as nossas vidas. Paulo ele faz menção a esta realidade em 2 Timóteo 3,16, onde nós encontramos a referência a Deus. Toda a escritura é divinamente, ou seja, é de Deus inspirada
O termo grego teopneustos, soprada ou inspirada por Deus. A referência aqui é o escrito. Tá me entendendo aí, gente? Glória a Deus. Travou. Olha, desculpa, mas dá para repetir que você falou que a inspiração foi para os escritores, né, os profetas que é, escreveram a Bíblia. E a inspiração dá o que para nós? É iluminação? Eu estou anotando É aqui. iluminação. Tá bem, obrigada. É isso aí mesmo. A, ela vem, Deus dá a inspiração para os profetas. E para nós, o que era inspiração para eles, né, vem em forma de iluminação para nós. Entendeu? Ficou claro aí? Então, olha, toda escritura ela é divinamente inspirada, mas para nós, o que serviu de inspiração para eles, escreveu para nós e tornou para nós iluminação. Lembra lá, Salmo 119, verso 105, vai dizer assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Entende? É forte, igreja. Agora nós vamos ver aqui o termo logos. Esse termo logos, cerca de 200 vezes nós vemos esse termo grego, que foi utilizado no Novo Testamento, referindo-se à palavra de Deus escritas, e as outras 7 vezes referindo ao Filho de Deus. Nós vamos ver esse termo lá em João, capítulo 1, do 1 ao 14, 1 João, capítulo 1, verso 1, o 5 e o 7, Apocalipse 19, verso 3. Esse termo logos, eles são para Deus o que a expressão é para o pensamento. É o que fala é para a razão. Portanto, o logos de Deus é a expressão de Deus. Eu quero ler aqui em João, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia. Então, logos, o que quer dizer logos? Logos é a expressão de Deus. João, no capítulo 1, do verso 1 ao 14, vai dizer assim, ó, a expressão de Deus. Olha só que lindo esse capítulo 1 de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quem estava no princípio com Deus? O verbo que era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E este veio para o testemunho que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para ele que testificasse da luz. Então, entende? A inspiração, e para nós a luz a Bíblia é a iluminação. A palavra é a iluminação. A palavra é a luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que não era seu, e os seus não receberam. Mas todos os quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne,
mas da vontade do varão, mas não nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. Amém? Então vocês entenderam aí que Cristo, ele é a palavra viva. E o logos, ou seja, é a fala, a expressão de Deus. A Bíblia, ela é a palavra escrita, mas também é o logos de Deus, é a palavra de Deus. E da mesma forma como em Cristo há duas naturezas, a divina e a humana. Da mesma forma, na palavra de Deus, estes dois elementos aparecem unidos sobrenaturalmente. Amém? Glória a Deus. A Bíblia e sua inspiração. Acho que tem 3 participantes, mas eu não estou vendo aqui. Deixa eu ver. Ah, não, somos nós mesmos. A Bíblia e a sua afirmação. A tela está compartilhando legal com vocês, né? Então, a inspiração da Bíblia, nós vamos ver aqui em alguns versículos, como veremos a seguir, a Bíblia afirma sua inspiração. No Antigo Testamento, afirma sua inspiração. Deuteronômio, capítulo 4, do 2 ao 5. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 4, do 2 ao 5. Olha que interessante. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, e ai daquele que acrescentar, hein? Nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal e Peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal e Peor, o Senhor, teu Deus, consumiu no meio de ti. Porém, vós que chegaste ao Senhor, vosso Deus, hoje vós estáis vivos. Vede aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, qual ides a herdar. Então, a palavra de Deus, ela é uma inspiração, que nós não podemos acrescentar e nem diminuir. E eu acho tão engraçado, né? Tem tanta gente acrescentando na palavra de Deus, tirando coisas importantes da palavra de Deus. Tem gente que falam coisas que não está nem escrito na Bíblia, sabe? Afirmam que é a palavra de Deus. Às vezes eu fico ouvindo algumas pregações assim, pessoas um pouco leigas falam: olha, porque está escrito isso e está escrito nada. Tem coisa que a pessoa fala que não está escrita na palavra de Deus. No Novo Testamento, Mateus, capítulo 10, verso 19, afirma a inspiração da Bíblia. Vamos ler aqui. Mateus, capítulo 10, verso 19. Alguém quer ler? Se alguém quiser ler, pode ler. Mateus, capítulo 10, verso 19. Olha o que vai dizer. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Então, o Espírito Santo, ele vai ministrar ao nosso coração, através da palavra de Deus, o que nós devemos falar, o que ele vai iluminar, o que ele vai nos inspirar através da sua palavra. Amém? Alguém quer ler João 14, 26?
Pega a Bíblia aí, igreja. Deixa a Bíblia, irmã Larissa. Eita glória! João 14, verso 26 vai dizer assim, ó. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Vocês viram aí? O Espírito Santo vai nos lembrar de tudo quanto ele tem nos dito. O Novo Testamento afirma a inspiração em Lucas, capítulo 1, 70. Vamos lá. Mateus, Marcos e Lucas, o grande médico. Lucas, capítulo 1, verso 70. Vai nos dizer assim: como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Lembra que os profetas receberam o quê? A inspiração. E da inspiração vem para nós a iluminação, que nós temos que guardar em nossos corações. A Bíblia como a luz para os nossos pés e para os nossos caminhos. Amém, igreja? Às vezes dá uma travadinha aqui. E a aprovação da Bíblia por Jesus. Qual foi a aprovação da Bíblia por Jesus? Nós poderíamos, cada um ler aí, né? Jesus leu a Bíblia. Lucas, capítulo 4, de 16 ao 20. Jesus leu a Bíblia. Se Jesus leu a Bíblia, nós também temos que ler a Bíblia. Eu ouvi esses dias assim: Neymar voltou para os Santos. E tem gente que não volta para a igreja. É forte, né? Jesus, ele leu a Bíblia. Lucas, capítulo 4, do verso 16 ao 20, diz assim, olha. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Então, ele leu a Bíblia. E foi-lhe dado o livro dos profetas. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Olha que lindo. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, apregou-lhe a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, ou seja, e fechando o livro e tornando a dar, o ministro assentou-se os olhos de todos na sinagoga e estavam fitos nele. Então, o povo estava na sinagoga vendo Jesus ler o livro do profeta Isaías. Qual era o livro do profeta Isaías? Era a palavra de Deus, era a Bíblia. Jesus ensinou a Bíblia. Lucas, capítulo 20. Alguém quer ler? Abra o microfoninho aí, pode ler, se vocês quiserem. Fica à vontade. Lucas, capítulo. Vamos fazer uma dinâmica. Lucas, capítulo 24, verso 27, diz assim: olha. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que dele se achava em todas as Escrituras. Ó, vou ler o 26, tá? Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas,
explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Que é a escritura? É a palavra de Deus. Então, Jesus, ele estava ensinando o quê? As escrituras, a Bíblia. Próximo é: Jesus chamou-a de palavra de Deus. Marcos, capítulo 7, verso 13. Quer ler alguém? Esse aí? Quer que eu leia, irmã? Marcos? Isso, Marcos 7, capítulo 7, verso 13. 13. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que ordenastes, muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Certo, irmã? Certo. Ó, Jesus chamou a palavra de Deus, né? Marcos 7, verso 13. Pode repetir, Larissa, por favor? Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que ordenastes, muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Então, Jesus ele chama a palavra de Deus, a vossa tradição, que ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas, né? Então, ele chama a Bíblia da palavra de Deus, ele chama a Escritura da palavra de Deus. E Jesus, ele afirmou que elas eram que a palavra, que a Escritura era a verdade. João 17 e 17. Alguém quer ler? João 17 e 17. Gente, tá calor, hein? Misericórdia. E eu tô com o ventilador aqui bem em mim. Olha que linda. Jesus ele afirma que a palavra é a verdade. João 17 e 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa palavra é a verdade. O próprio Jesus disse, ó, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus afirma que a palavra é a verdade. E essa palavra é a verdade. Coisa linda. Jesus ele viveu e procedeu de acordo com a palavra. Vamos ler lá? Lucas 18, 31. Alguém quer ler? Lucas 18, 31. Lucas 18, 31. Olha aí de novo. Jesus afirmando, né? Coisa linda. Jesus viveu e procedeu de acordo com ela. Lucas 18, 31 vai dizer: E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo que pelos profetas foi escrito. Quem sabe lembrou, né? Do que Isaías escreveu, que viria um que seria chamado maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, coisa linda, né? Jesus declarou que o escritor Davi falou pelo Espírito Santo. Marcos 12, 35. Marcos 12, 35 e 36, que vai dizer assim, ó. E falando Jesus, dizia-lhe ensinando no templo, como dizem os escribas, que o Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita até que ponhas os teus inimigos por escabelo dos teus pés.
Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão ouvia a tua bondade? Aqui o que Jesus estava explicando? Que Cristo é o filho de Davi, é da linhagem de Davi, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, clamava o cego, em alto e bom som. Jesus derrotou Satanás usando a Bíblia. É forte, hein? É forte. Alguém quer ler lá em Deuteronômio? Deuteronômio, capítulo 8. 8, verso 3, que diz assim, olha, e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, e viverá o homem. Aí está lembrando também de quando Satanás foi tentar Jesus. E Jesus vira para ele e fala: olha, nem só de pão viverá o homem, mas viverá de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Quando Satanás foi lá no monte tentar Jesus. Jesus cumpriu a Bíblia, Lucas 24, 44. Lucas 24, 44. Vocês estão comigo aí, igreja? Olha que eu estou achando que eu estou sozinha aqui, hein? Amém, irmã. Tô Ô, aqui. glória! Lucas 24, 44. Jesus, ele cumpriu a Bíblia. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, Jesus, ele cumpriu a palavra de Deus. E nós temos que cumprir a palavra de Deus. Nós temos que usar essa palavra como a nossa bússola, o nosso bálsamo diário, nosso leitinho diário. E é interessante, né? Que a gente não consegue viver sem a palavra de Deus. Nós vamos chegar aqui, eu estou já terminando nessa aula, e nós vamos chegar aqui e ver que a gente não consegue viver sem a palavra de Deus. As leis, salmos e profetas, que eram as 3 divisões da Bíblia em sua época. Já estamos indo ao final da aula, deu uma travada aqui. O testemunho do Espírito Santo dentro do crente. Aqui é uma parte tão assim importante, é que são coisas que a gente vê, mas que a gente já sabe, na verdade, né? O testemunho do Espírito Santo dentro do crente, o papel do Espírito Santo, é o de colocar dentro do homem, no momento que ele se converte, no momento que ele aceita a Jesus, a certeza sobre a autoria da Bíblia. E são coisas que quem não crê em Deus não acredita, né? Mas a Bíblia ela foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo aos profetas e dado aos homens como a luz da palavra de Deus. E é uma coisa muito automática. Eu fiz questão de anotar isso aqui, é algo muito automático. Não é preciso ninguém ensinar isso. É impossível alguém crer em Cristo sem crer na palavra de Cristo. É impossível alguém crer em Deus sem crer na palavra inspirada por Deus. Quando uma pessoa aceita Jesus de fato, ela aceita também a palavra de Deus. Ela aceita também a Bíblia como a palavra de Deus, sem nenhuma reserva.
Jesus ele nos ensina em João 7,17, como nós podemos ter dentro de nós o testemunho do Espírito Santo, quando a autoria divina da Bíblia, da mesma forma que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, também testifica que a Bíblia é a mensagem de Deus para nós. A influência da Bíblia nas pessoas e nas nações. A Bíblia, ela nos influencia porque é a palavra de Deus falando com nós. É a palavra de Deus falando conosco. Ao olharmos para a história da humanidade, com seus êxitos e seus fracassos, se formos sinceros, nós reconheceremos o papel fundamental da Bíblia em cada época, quer na formação do caráter, quer no cuidado com a saúde, tanto física como a saúde espiritual, de todas as pessoas que se deixará influenciar pela Bíblia, pela palavra de Deus. Então, nós devemos deixarmos sermos influenciados por esta palavra, por essa verdade. Não existe nenhum outro livro na Terra que tenha o poder de influenciar e transformar beneficamente não só os indivíduos, mas nações inteiras são influenciadas pelo poder da palavra de Deus. São influenciadas por Deus, são levadas a Deus, são conduzidas a Deus. E não há um argumento mais convincente a favor da Bíblia do que o caráter que forma a Bíblia, que é a inspiração de Deus aos profetas, trazendo para nós a bússola, o alvo, a iluminação e a luz. E a Bíblia precisa ser, de fato, a nossa iluminação. A Bíblia precisa ser, de fato, a luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, como o salmista escreveu. E se não fosse, a Bíblia muda por completo o nosso modo de viver. Muda por completo. Comece a entender e a ler essa palavra, porque você vai, através da leitura da palavra, através da oração, Deus vai te dar revelação do alto e vai ser poderoso na tua vida, o que vai causar dentro de nós a cada dia a leitura da palavra. Se não fosse pela influência da Bíblia em nós, nós seríamos iguais a incrédulos. Nós não creríamos, nós não íamos crer. Deixa-me ver o que está escritinho aqui. Glória a Deus. Deus seja louvado. É isso mesmo, aleluia, pela palavra que Deus deixou para nós, né? Não há filosofia, legislação ou sistema educacional que possa mudar o interior do homem. E quando eu anotei isso aqui, veio de Deus para a minha vida. Não tem filosofia, não tem legislação ou sistema educacional que vai mudar o interior do homem. Somente a Bíblia tem o poder de mudar o nosso interior. E já me aconteceu tanta coisa interessante, né? Que às vezes você está brava por alguma situação, acontece alguma coisa que te chateia, né? Às vezes você não quer nem, talvez, ver alguém, falar com alguém. Aí vem, você abre a palavra de Deus, aí vem o Espírito Santo, fala com você de uma maneira tão poderosa, tão sobrenatural. Aí você muda a opinião rapidinho, né? Já aconteceu comigo muitas vezes isso. Deu em alguma situação, tá chateada, não querer falar, não querer tantas coisas. Aí vem Deus e quebra a gente no meio.
por meio da palavra dele. Apesar de seus ensinamentos serem tão simples, eles têm uma profundidade imensurável. A palavra de Deus é simples, mas o ensinamento dela é imensurável. A Bíblia guia o homem e nações a uma vida feliz, produtiva e a certeza da salvação em Cristo. É glorioso. Igreja, é glorioso. Travou de novo aqui. A Bíblia é sempre atual e inesgotável. É uma fonte transbordante. É uma fonte inesgotável. Nenhum outro livro substitui a tantas tentativas de destruição. Há mais de 2000 anos, o ódio do homem pela Bíblia tem sido persistente. Tem gente querendo acabar com a Bíblia. Há mais de 2000 anos. Mas, não vai conseguir. Ela é o livro mais antigo do mundo e, ao mesmo tempo, mais moderno. É o livro mais antigo e, ao mesmo tempo, mais moderno. Você vai ler a Bíblia hoje, você fala, meu Deus, que texto atual! Meu Deus, o que está acontecendo? A Bíblia é mais atual que o jornal que sairá nas bancas amanhã. Ela é mais atual do que a notícia que vai sair amanhã. Durante um período de mais de 20 séculos, o homem vem tentando, em vão, melhorar a Bíblia. E toda tentativa tem se mostrado frustrada. O segredo para tal insucesso está na origem da Bíblia. Sua origem é divina e não é humana. Já estou terminando, gente. Hoje passou um pouquinho, né? A Bíblia se aplica a cada povo ou indivíduo, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Todos os livros escritos até aqui, mesmo quando traduzidos para outros idiomas, sempre estão ligados ao país ou região que eles foram escritos. Mas isso não acontece com a Bíblia. Nenhum crente considera a Bíblia um livro estrangeiro, como acontece com os demais livros traduzidos. O alcance universal da Bíblia é ímpar, é único. Isto se deve ao fato de que este livro nasceu no coração de Deus, não para o judeu, mas para cada homem de toda a raça, da nação e da língua. A Bíblia ela é imparcial. A imparcialidade da Bíblia está intimamente ligada à sua origem. Se ela fosse originada no homem, ela não poria à descoberta as faltas e falhas dele. Outra questão digna de nota é que os homens jamais produziriam um livro como a Bíblia, o que dá toda a glória ao mesmo tempo e que mostra a fraqueza do homem. Coisa linda. A Bíblia tanto fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, como revela seus pecados. A Bíblia é ali, na íntegra. Ela sempre falou do que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas a Bíblia não esconde os pecados de Davi. Não esconde que Davi, que revela seus pecados de assassinato, adultério, má criação dos filhos. Ela também, o caso de embriaguez de Noé, da dissimulação de Abraão, o caso de Ló, a idolatria e luxúria de Salomão. Isto tudo está escrito para que não cobicemos as coisas, mas e para demonstrar a imparcialidade da Bíblia. Ela vai falar as coisas boas, mas também vai falar sobre cada pecado. Então, a Bíblia ela é imparcial. Amém, queridos? Deixa eu tirar aqui o. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Que Deus nos cubra com as mais ricas e preciosas bênçãos do Eterno. Fiquem com Deus. Jesus abençoe poderosamente. Em nome de Jesus.
tua vida, que o Espírito Santo possa falar melhor ao teu coração. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar para mim, eu posso responder aí no individual, tá bom? Deus abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. Foi um prazer estar com vocês nessa noite. Amém? Igreja, diga aí seu amém. Amém, irmã. Ó, Foi glória. bênção. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe, viu? Deus, Amém. Amém. Obrigada. amém. Deus Boa abençoe. semana para nós. Amém. Deus abençoe Larissa. Deus abençoe Eli, Amém. Amém. com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Amém. Na próxima aula, tragam Bíblia, tragam um caderninho, vamos estudar a palavra. Amém? Deus Amém. abençoe. Fiquei muito feliz de vocês estarem aí, tá? Deus abençoe.